Olá mais uma vez, meu irmão, minha irmã, que está nessa caminhada conosco, estudando essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós hoje já passaremos da metade da nossa classe. Nós já vimos quem é o Espírito Santo, nós vimos o que o Antigo Testamento, o Novo Testamento ensina sobre o Espírito Santo, por que nós precisamos do Espírito Santo para a nossa caminhada na fé cristã. Na semana passada nós vimos um panorama sobre avivamento e hoje nós veremos a obra do Espírito Santo de maneira mais específica. Nós já vimos, esse assunto já foi tocado de certa maneira, quando nós falamos sobre o Espírito Santo no Antigo, no Novo, a necessidade do Espírito Santo, nós já tocamos na obra do Espírito Santo, mas hoje nós vamos focar e vamos mergulhar em alguns textos específicos para aprender mais sobre o Espírito Santo, tá bom? Então, essa parte em que nós veremos a obra do Espírito Santo vai ser dividida em duas aulas. Então, nessa aula, nós veremos a obra do Espírito Santo, primeira parte, e semana que vem continuaremos. E hoje nós veremos basicamente 4 obras do Espírito Santo, tentaremos defini-las, olhar nas Escrituras, o que a Bíblia nos ensina, e então aplicá-la em nossas vidas, tá bom? Primeiro, nós veremos que o Espírito Santo, ele traz à lembrança as coisas faladas por Cristo. O Espírito Santo, ele traz à nossa memória o ensino, as promessas, aquilo que Jesus ensinou. Também nós veremos que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Também veremos que o Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus amplamente em nossos corações. E por último, nós veremos que o Espírito Santo testifica em nosso espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, serão essas 4 obras do Espírito Santo que nós veremos no dia de hoje, tá bom? A primeira, então, o Espírito Santo, ele traz a memória, ele nos lembra das palavras de Cristo. E o texto que eu quero pedir para você abrir está lá em João, capítulo 14, versículo 26. Abra comigo em João 14, 26. Jesus diz assim para os seus discípulos. Jesus está no cenáculo com os seus chegados, com os seus apóstolos, os seus discípulos. É quando ele institui a ceia e toma a última ceia antes de se entregar naquela cruz. E ele vai então trazer palavras de consolo ao coração dos discípulos. E olha o que ele diz no versículo 26. Mas o conselheiro, ou consolador, ou auxiliador, dependendo da sua tradução, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo, Jesus está falando que eu e meu Pai vamos enviar, ele vai ensinar e vai lembrar vocês de tudo o que eu disse. E a primeira aplicação dessa palavra é para os apóstolos. Tá bom? Nós já tocamos nisso em assuntos passados. Jesus aqui parece que Jesus está prometendo que o Espírito Santo auxiliaria os apóstolos a lembrarem de suas palavras, daquilo que Jesus ensinou, para que eles pudessem escrever a Bíblia, escrever o Novo Testamento, melhor dizendo, ou supervisionar aqueles que estavam escrevendo o Novo Testamento. Então é por isso que no Novo Testamento, todos os livros que nós temos são livros que ou foram escritos por apóstolos, como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, as epístolas de Pedro, Paulo, ou pessoas diretamente ligadas aos apóstolos, como Marcos, que a história diz que é ligado a Pedro, Lucas, que a história diz que é ligado a Paulo, e assim por diante. Então, todos os livros do Novo Testamento, eles passaram, e por isso que eles estão no Novo Testamento pela supervisão ou pela própria escrita dos apóstolos. Então, essa promessa de Jesus parece estar relacionada a isso. Olha, o Espírito Santo vai auxiliar vocês, meus apóstolos, nesse processo.
tá bom? Mas essas palavras também têm aplicação para nós. Nós, como filhos de Deus, nós também, como os discípulos de Cristo, o Espírito Santo nos traz à memória e nos lembra aquilo que Cristo ensinou. E o contexto aqui, mais especificamente, sobre trazer à memória, parece dar uma ênfase maior às promessas. Lembre-se, Jesus aqui ele está consolando os seus discípulos, está trazendo promessas maravilhosas para eles. Por exemplo, olha o versículo 18, ainda de João 14, versículo 18 diz assim: não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Agora, versículo 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então veja, várias promessas maravilhosas que Jesus está dando para os discípulos, dizendo que Ele não os abandonaria, que Ele subiria, mas enviaria outro para estar ao lado deles, que eles não deveriam ter medo, eles não deveriam temer o coração deles, nem se perturbarem no seu próprio coração. Então são promessas que Jesus está dando aqui para consolar o coração dos discípulos. Então, para nós hoje, uma das maneiras que essa obra do Espírito se dá é que ele traz as promessas de Cristo à nossa mente. O Espírito Santo, ele traz as promessas de Cristo à nossa mente. Se você tem provavelmente alguns meses, anos de vida cristã, você já experimentou isso. Você está passando por determinada situação, então vem à sua memória um texto bíblico, vem à sua memória uma pregação sobre determinado tema da Bíblia. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo iluminando as nossas mentes para que ir aplicando aquela promessa naquele lugar específico, naquela ocasião específica. E a consequência disso, olha só o versículo 27, depois que Jesus diz que enviaria o Conselheiro, ele diz assim, olha, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Então parece que a consequência disso na nossa alma, quando é o Espírito Santo que está trazendo à nossa mente textos bíblicos, promessas bíblicas, é a paz. Porque geralmente é justamente aquilo que nós precisamos para aquele momento. É justamente aquilo que nós necessitamos para tomar aquela decisão, ou para confiar, ou para tomarmos um encorajamento. Então, por isso que a consequência é a paz do Espírito Santo trazendo as palavras de Jesus e das Escrituras como um todo à nossa memória. Então, meu irmão, o nosso conforto espiritual, ele vem do Espírito Santo. Nós temos responsabilidades, nós devemos confirmar a nossa vocação e eleição. Nós devemos, então, utilizar os meios, ler a palavra, orar, participar da comunhão, nos encontros da comunidade de fé. Nós devemos confessar os nossos pecados, nós devemos participar da ceia do Senhor. Todos esses meios de graça, como nós falamos, nós devemos exercê-los. Entretanto, por si só, eles não têm nenhum poder. O nosso conforto espiritual não vem pelo quanto nós estamos nos esforçando, mas tão somente pela graça do Espírito Santo. Então nós temos as nossas responsabilidades, mas nós devemos saber que se não for pela graça do Espírito Santo, nada disso é vão. Por isso nós devemos fazer sempre espírito de oração. Espírito Santo, usa isso para confirmar o meu coração. Espírito Santo, usa isso para me trazer conforto espiritual. Espírito Santo, usa isso e me ajuda nessa situação a lembrar das palavras de Jesus, das palavras do meu Mestre. E uma coisa interessante é lembrarmos que as palavras de Cristo já foram reveladas. Ele nos lembra daquilo que Cristo falou. As palavras de Cristo já foram reveladas. Então o Espírito Santo, ele não revela nada novo mais. O Espírito Santo, ele não vai revelar mais palavras de Cristo para ninguém.
O que ele faz hoje, a tarefa do Espírito Santo é iluminar a nossa mente para que nós possamos entender e aplicar a palavra de Jesus e a Bíblia como um todo nas nossas vidas. Tá? Olha só como Jonathan Edwards, ele vai definir iluminação do Espírito. Ele vai dizer assim, olha, é um verdadeiro senso da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus e uma convicção da verdade e da realidade delas. Essa luz espiritual consiste primariamente disto, um senso real e uma apreensão da excelência divina das coisas reveladas na palavra de Deus. Uma convicção espiritual e salvífica da verdade e da realidade dessas coisas surge da visão da excelência e da glória divina dessas coisas, de modo que esta convicção, quanto à sua veracidade, é um efeito e consequência natural desta visão da sua glória divina. Então olha o que Edwards está dizendo aqui. Ele está falando então que a iluminação é quando nós vamos para a Bíblia e nós enxergamos aquela verdade bíblica com um senso real e uma apreensão da excelência divina. Então, nós não apenas vamos para a Bíblia e lemos que Jesus faleceu, que Jesus morreu. Nós não apenas vamos para a Bíblia e vemos que Cristo se entregou no madeiro por nós. Mas essa verdade nós aprendemos, o Espírito Santo ilumina ela, ilumina a nossa mente para que ela brilhe em nosso coração. Isso é iluminação. Talvez você já tenha experimentado isso. Ao você ler uma verdade das Escrituras, aquilo brilha para você, traz um senso de glória, um senso de majestade divina. Ao ler sobre a santidade de Deus, nós sabemos que Deus é santo, mas muitas vezes nós não experimentamos. Então, quando o Espírito Santo vem, ele ilumina a nossa mente, então nós experimentamos aquela verdade, nós experimentamos que Deus é santo. Parece que a palavra de Deus sai do papel e atinge o nosso coração. Essa é a tarefa de iluminação do Espírito Santo. Tá bom? Então, isso tudo está interligado com essa obra dele, de nos lembrar das palavras de Cristo, de nos lembrar daquilo que já foi revelado. Tá? E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que como o Espírito Santo é Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso. Então, nem sempre vai ser automático, do tipo, toda vez que eu vou ler a Bíblia agora, então o Espírito Santo vai iluminar e uma verdade das Escrituras vai brilhar no meu coração, assim, todas as vezes que eu ler a Bíblia ou escutar sobre a Bíblia. Não. Talvez não. Pode ser que sim, mas talvez não. Talvez você está passando por dificuldades e não consegue lembrar as promessas bíblicas. Você até tenta, mas não consegue, enquanto outra pessoa consegue, é mais fácil para ela. O que isso significa? Não significa nada. Significa que o Espírito Santo está trabalhando de maneiras diferentes. Ele é soberano, ele decide como trabalhar na minha vida e ele decide a melhor maneira de trabalhar na sua vida. Pode ser que a melhor maneira dele trabalhar na minha vida é que antes de me lembrar dessas promessas, eu precise buscar mais, eu precise orar mais, eu precise exercitar mais a minha mente. Mas numa situação que talvez eu nem imaginava que eu precisaria de uma promessa, ele me lembre de uma promessa de Jesus ou das Escrituras. Então ele opera de maneira soberana, livre, eficaz. Não fique se comparando com outras pessoas. O nosso papel é desejar e buscar. Deseje e busque isso e deixe que o Espírito Santo responda da maneira que ele queira, porque vai ser melhor para mim e vai ser melhor para você. Ele trabalha de maneira específica na vida de cada um dos filhos de Deus. Tá bom? Então, anseie por essa iluminação. Esse é o papel do Espírito Santo, é nos lembrar das palavras de Cristo, iluminá-las para nós, torná-las vivas para as nossas vidas. Também, talvez você já tenha experimentado isso numa pregação, Geralmente, quando nós ouvimos assim, olha, parece que você estava pregando para mim. Na verdade, a gente não estava pregando para a pessoa, a gente estava pregando para várias pessoas. Mas é o Espírito Santo usando da pregação para aplicar aquilo especificamente na vida daquela pessoa. Então, isso pode acontecer por uma música bíblica, isso pode acontecer por uma pregação, por uma meditação, você escutando as Escrituras, pode acontecer de várias maneiras, mas sempre ligada à Bíblia.
Tá bom? Por quê? Porque as palavras de Cristo estão registradas nas Escrituras. Na verdade, a Bíblia toda é a história sobre Jesus Cristo. Martinho Lutero dizia que a Bíblia é o berço de Jesus. É aqui que Jesus se encontra. Tá bom? Então, essa é a tarefa do Espírito Santo de nos trazer à memória as palavras de Jesus e sobre Jesus, iluminá-la para as nossas mentes e corações. Agora veremos a segunda obra dessa aula. Nós veremos que o Espírito Santo também tem a obra de glorificar a Cristo. Abra comigo agora em João capítulo 16, um pouquinho para frente. João 16, versículo 14, diz assim: Ele me glorificará. Jesus está falando que o Espírito Santo glorificaria a Ele. O Espírito Santo então tem a obra de glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Então, o Espírito, ele não glorifica a si mesmo, mas a Jesus, ele não chama atenção para si mesmo. Por isso que é estranho uma pessoa ou uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo, mas parece que tem pouco de Jesus. Não se fala sobre Jesus, não se espera seguir a Jesus, não se estuda muito sobre Jesus, não é uma vida, uma igreja cristocêntrica. Porque o Espírito Santo, ele não chama a atenção para si mesmo. Ele não chama a atenção para si mesmo. E como que o Espírito Santo glorifica Cristo? Olha como continua o versículo 14. Nós vimos, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo, ele vai receber daquilo que concerne a mim, está dizendo a Jesus, e tornará conhecido a vocês, a nós. E o que pertence a Jesus, né? Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então o que parece é que o Espírito revela às nossas almas os resultados da aliança que o Pai fez conosco por meio de Jesus. Então o Espírito glorifica Cristo ao nos lembrar do Evangelho. O Espírito glorifica Cristo ao nos lembrar do pacto que nós temos com Deus por meio de Cristo. O pacto que foi selado com sangue. Então é assim que o Espírito glorifica a Cristo. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que valoriza o Evangelho. É uma igreja que valoriza a obra de Cristo. Que sim, começou com Deus Pai, tem a participação de Jesus Cristo e também do Espírito Santo, como nós vimos. Mas devemos nos lembrar que o Espírito Santo glorifica a Cristo. Glorifica a Jesus, glorifica ao Deus Filho, nos lembrando daquilo que Ele conquistou por nós, da aliança que Deus fez conosco por meio dEle. Então Ele nos mostra a misericórdia, graça, perdão, justiça e aceitação de Deus. Ele nos faz saber que essas são as coisas de Cristo, as quais Ele preparou para nós, para nosso consolo e fortalecimento. Tais coisas o Espírito Santo declara efetivamente às almas dos crentes e as faz saber para seu próprio bem. Então essa é outra obra do Espírito Santo. Ele glorifica a Cristo, ele glorifica a obra de Cristo, ele glorifica a pessoa de Cristo. Então quanto mais nós crescemos em comunhão com o Espírito Santo, mais nós nos maravilhamos com o Evangelho, mais nós nos apaixonamos pela pessoa e passamos a amar mais a pessoa de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Então, essa é a segunda obra que nós vimos, que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Agora, a terceira obra que nós veremos hoje é que o Espírito Santo derrama o amor de Deus. Agora, abra comigo, um pouquinho para frente de João, a Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 5. Diz assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então Deus, Ele derrama em nossos corações o amor de Deus. Ele derrama em nossos corações o amor de Deus. Então o Espírito Santo mostra que de maneira doce e abundante o Pai nos ama. E aqui é interessante,
Porque geralmente nós temos uma visão equivocada de Deus Pai. Nós achamos que Deus Pai é o bravo. Nós achamos que Deus Pai é o irado. Nós achamos que Deus Pai é aquele que fica olhando para ver quando a gente vai pecar para nos pegar. Muitas vezes nós achamos assim, pensamos assim de Deus, do Pai. Então Jesus é aquele que vai lá, vai interceder por nós, para acalmar a ira de Deus, para que Deus não nos trate assim tão mal, não nos castigue tanto. Parece que essa é a relação que muitas vezes nós imaginamos, mas é mentirosa. É mentirosa. Nós não podemos pensar assim de Deus Pai. Ele nos ama, a ira dele que estava sobre nós já foi aplacada pela cruz de Cristo. No momento então que o Espírito Santo nos regenerou, nos chamou. Então nós não podemos ter essa falsa ideia de que Deus Pai é um Deus irado conosco, de que Deus Pai é um Deus bravo com as nossas vidas. Não podemos. Jesus disse, pois o próprio Pai os ama. O próprio Pai os ama. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Não podemos ter essas visões equivocadas a respeito de Deus Pai. Olha só o que Owen diz. Existe um livro do John Owen que nós estamos baseando agora grande parte dessas aulas, que se chama Comunhão com Deus Trino. E nesse livro ele diz assim, olha, dar a uma pobre alma pecadora essa percepção superabundante e essa convicção reconfortante de que Deus, em Jesus Cristo, a ama, delicia-se nela, está satisfeito com ela, tem pensamentos de carinho e bondade para com ela, é uma misericórdia indescritível. Para tudo agora. Você já parou para pensar que é isso que Deus tem sobre você? Que Deus, Pai, especificamente agora falando, Ele te ama? Que Deus Pai, Ele tem deleite na sua vida? Que Deus Pai está satisfeito com você? Que Deus Pai, Ele tem pensamentos de carinho e bondade sobre você? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o quão misericordioso e maravilhoso é isso? Mas talvez você fala, Léo, a minha vida está cheia de pecado, a minha também. Eu já tive essas visões equivocadas e de vez em quando eu tenho sobre Deus Pai, eu preciso me lembrar disso. Mas ei, Jesus Cristo já pagou o preço. Nada do que nós fazemos vai fazer com que Deus nos ame mais ou ame menos. Ele nos ama e Ele é perfeito. Se é perfeito, não tem como ser mais ou menos. É perfeito, é imenso, é infinito. Não existe infinito mais ou infinito menos. Um pouquinho mais do infinito ou um pouquinho menos não existe. É infinito, é imensurável. Então Deus Pai nos ama, porque ao nos ver, Ele vê a Jesus. É por isso que Ele nos ama em Jesus. Nos ama em Jesus. Fazer com que o amor de Deus dependa das nossas obras é viver em escravidão, do tipo assim, olha, nossa, eu estou conseguindo obedecer a Deus, eu estou conseguindo ir aos cultos, eu estou conseguindo orar, estou fazendo, minha devocional está em dia, Deus deve estar assim, me amando mais. Ou, ao contrário, né, cara, acabei de pecar, não, Deus Pai, Ele está bravo comigo. Não, Ele deve me amar um pouco menos. Isso é errado, meu irmão. Isso é errado. O amor de Deus por nós não está baseado em nossos atos, naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Está baseado em Jesus. Está baseado em Cristo. Por isso, tenha esses pensamentos amorosos acerca de Deus. Saiba que Deus te ama tanto ao ponto dele ter entregado o Filho dele para morrer por você. É por isso que Paulo vai nos dar uma evidência subjetiva, que é esse testemunho do Espírito Santo, onde ele derrama o amor de Deus. E aqui a ideia é subjetivo mesmo, ao que parece. É uma glória que o Espírito Santo infunde quando ele nos faz experimentar que Deus nos ama. Quando ele nos faz assim entender de uma maneira mais do que intelectual, quando atinge o nosso coração. Eu sei que Deus me ama. Eu sei disso. Existe uma ilustração que pode ajudar. Assim, um pai está andando com uma criança de mãos dadas. A criança sabe que o pai a ama. O pai está cuidando dela, está andando de mãos dadas. Agora imagina que esse pai pega a criança no colo, a abraça, dá um beijo e fala: meu filho, eu te amo. É isso que
é o Espírito Santo que faz. Ele derrama o amor de Deus sobre as nossas vidas, é uma enxurrada, é uma cachoeira de amor derramado em nossos corações. Mas o nosso coração é falho. Mas nós podemos lutar e podemos começar a nos culpar por não termos essa evidência subjetiva, ou por termos tido lá atrás e agora não conseguimos mais. Paulo vai dizer assim, calma. Olha o que ele diz no versículo 6 ao 10, agora é uma evidência objetiva. Ele vai dizer assim, olha, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais por meio dele seremos salvos da ira. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo está falando, olha, se você não tem essa evidência subjetiva, se está falhando, saiba, olha para a cruz, olha para o que Deus fez. Essa é a evidência objetiva. Quando tudo falha, quando os meus sentimentos não estão correspondendo, quando as minhas experiências estão falhando, olhe para aquilo que Jesus fez. É isso que Paulo está falando. Deus, ele demonstra o seu amor por nós ao ter dado Jesus na cruz. Então, meu irmão, há uma evidência subjetiva, uma evidência objetiva. Mas ao que parece, quanto mais meditamos nessa evidência objetiva, quanto mais meditamos na morte e na ressurreição de Cristo, quando começamos a meditar naquilo que Cristo viveu e sofreu, em como Cristo falava, nos cravos que perfuraram as suas mãos, na coroa de espinhos que maltratou o seu crânio, nas chibatadas que rasgaram a sua carne, quando nós começamos a meditar e a enxergar o Evangelho, parece que essa evidência subjetiva vai crescendo em nós. Então uma está interligada com a outra. Nós podemos ter a evidência subjetiva, esse sentimento, às vezes mais, às vezes menos, às vezes passamos por um tempo sem esse sentimento, mas é aqui que está fundamentado. Deus nos ama. Queira eu sentir ou não é sobre o meu sentimento. Pela sua graça, Deus muitas vezes nos dá o sentimento por meio do Espírito Santo derramando o seu amor por nós. Mas quando o sentimento falha, nós devemos olhar para o Evangelho, devemos olhar para esse texto. Não, eu não estou sentindo isso agora com firmeza, mas eu sei que é verdade, eu sei que é verdade, eu sei que é verdade. Devemos falar a nós mesmos, Deus me ama sim, porque Ele entregou o Filho dele por mim. E se Ele entregou o Filho dele por mim, Ele não vai me dar todas as coisas, Ele não vai me salvar? Esse é o argumento de Paulo aqui. Então essa é a tarefa do Espírito Santo, nos lembrar do derramar em nossos corações o amor de Deus, dar-nos essa experiência, dar-nos esse sentimento de que Deus de fato nos ama. Deus de fato nos ama. Olha só o salmista, ao escrever o Salmo 103, o Salmo de Davi, ele experimentou isso. Ele com certeza experimentou isso. Ele diz assim, olha, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele está falando de Deus Pai. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se que somos pó. Se delicie nessa verdade. Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama. Como um pai se compadece de seus filhos, assim Deus se compadece daqueles que o temem. O Senhor é cheio de amor. Em Isaías, no outro texto, vai dizer assim, olha, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? E a resposta óbvia é claro que não. É claro que não é natural, não é normal uma mãe se esquecer do filho que ainda mama.
Mas Deus diz assim, olha, ainda que essa mãe venha se esquecer desse filho, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Eis que te tenho, ele continua dizendo, gravado na palma das minhas mãos. Então, meu irmão, lembre-se disso. Deus nos ama. Deus nos ama. Eu posso repetir isso aqui e nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Mas clame ao Espírito Santo, então, para que ele derrame o amor de Deus em seu coração. Vimos já essas 3 obras, agora veremos a última. O Espírito Santo, ele testifica que somos filhos de Deus. Agora vai comigo para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o que parece aqui é que o Espírito testifica em meio às nossas dúvidas sobre a salvação. Você já passou por isso? Eu já passei. Muitas vezes passamos por dúvidas se realmente somos salvos, né? Ou porque nós estamos negligenciando a nossa vida cristã, os meios de graça, ou porque caímos em algum pecado que fira a consciência, né? Ou porque Deus está querendo nos fazer amadurecer. Tem vários motivos. Mas o ponto é que no meio dessas dúvidas, o Espírito Santo, ele pode e testifica que somos filhos de Deus. E olha, veja, ele é o Espírito que dá liberdade, descanso e confiança, e não espírito de escravidão. Por isso, mais uma vez, muitas vezes nós vemos pessoas se dizendo cheias do Espírito Santo, mas que vivem uma vida de escravidão, uma vida de temor. Quando e já vivi assim, muitas vezes, uma vida de temor, uma vida assim, olha, de querer ganhar o favor de Deus por aquilo que eu faço, por aquilo que eu deixo de fazer, de assim, achar que Deus vai gostar mais de mim se eu fizer isso, eu deixar aquilo. Isso mostra que eu não estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, mas não estou cheio, não estou buscando a comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá liberdade. Não é um espírito de escravidão, não é um espírito de temor, é um espírito de liberdade, descanso e confiança diante de Deus. E Ele pode fazer isso por meio das Escrituras e também por impressões na nossa alma. O Espírito Santo pode testificar que somos filhos de Deus ao estarmos lendo a Bíblia, ao vermos as verdades que a Bíblia diz sobre nós, e também ao iluminá-las, tornar isso vívido em nossas vidas, mas também por impressões em nossa alma, que é isso que a iluminação faz. Eu li que Deus Pai me ama, porque Ele entregou o Filho dele por mim. Às vezes eu posso não sentir, mas eu creio, eu me agarro a isso. Mas às vezes Ele dá essa impressão aos nossos corações. Ele aplica essa palavra em nossas vidas. O Espírito Santo ilumina a nossa mente, então abraçamos essa verdade com o nosso coração. Então Ele pode fazer isso por meio das Escrituras e por meio das impressões em nossas almas. Nós devemos entender, nós não rejeitamos os sentimentos, nós não nos baseamos nos sentimentos, mas Deus quem criou, Deus deseja que tenhamos experiência, que o experimentamos, que o provemos, como diz o salmista. Ele deseja isso. Então o Espírito Santo ele pode testificar através das Escrituras e também por impressões internas, mas sempre ligada às Escrituras. Nós vamos falar um pouquinho mais disso depois, tá? E isso, meu irmão, vem por consequência, essa testificação que somos filhos de Deus, vem por meio de uma intimidade com Deus. Veja que antes, no versículo 15, antes de falar que o Espírito testifica que somos filhos de Deus, ele diz, que por meio do Espírito nós clamamos Abba, Pai. Você sabe bem, esse Abba é uma palavra em aramaico que denota uma intimidade com o Pai. É tipo papai. É a maneira como uma criança chamaria o seu pai.
né, de uma maneira carinhosa, bondosa, bonita, íntima. Veja, nós podemos chegar assim diante de Deus. E quando nós chegamos assim diante de Deus, entendendo quem Ele é, entendendo a intimidade que temos com Ele por meio de Jesus Cristo, então o Espírito Santo vai testificando ao nosso espírito que somos filhos dele. Na oração, por exemplo, principalmente também, né? Onde a teologia se torna experiência, é por meio da oração, geralmente. Então, essa testificação que somos filhos de Deus vem por meio de uma intimidade, de sabermos que eu estou falando com meu Pai, com meu Abba, com aquele que eu posso abrir todo o meu coração, com aquele que me ama, com aquele que tem pensamentos de amor a respeito de mim. Então, ao chegarmos assim diante de Deus, abandonando o espírito de escravidão e temor, então, assim o Espírito vai testificando em nossas vidas que somos filhos dele. Olha só mais uma citação do Owen, maravilhosa, diz assim: assim é nesse caso da dúvida da alma, quando nós passamos por dúvidas, é isso que ele vai falar agora. Ela, pelo poder de sua própria consciência, da alma, é levada diante da lei de Deus. Ali faz seu pleito de que é uma filha de Deus, de que pertence à família de Deus. Para esse fim, reúne todas as suas evidências, tudo o que a fé lhe assegura quanto à participação em Deus. Pausa aqui. Então ele está falando, quando nós muitas vezes passamos por momentos de dúvida, nós então somos levados pela nossa própria consciência a nos comparar com a lei de Deus e vemos que estamos em falta. Então nós começamos a juntar evidências de que somos filhos de Deus. A maneira como nós lemos as Escrituras, como nós oramos, como nós já obedecemos a Deus, como Deus já nos deu experiências com Ele, experiências de amor. Mas então, enquanto isso, Owen continua dizendo, Satanás se opõe com toda a sua força, e o pecado e a lei o assistem, o ajudam. E muitas falhas são achadas nas evidências e sua veracidade é questionada. A alma fica em suspense quanto ao veredicto. Então parece que é isso que acontece, realmente. Nós começamos a relembrar as evidências de que somos salvos. Mas então nós vemos que até mesmo a nossa obediência, nós olhamos para as nossas obediências diante de Deus, até as nossas obediências são cheias de pecado. Até mesmo quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós amamos ao nosso irmão, nós estamos fazendo de maneira imperfeita. Então Satanás, sabendo disso, o pecado, a nossa consciência perturbada ajudam ele. E então a gente já não tem tanta certeza assim. Parece que saímos com mais dúvida. Você já passou por isso? Parece que a gente sai com mais dúvida. E a alma então fica em suspense. A gente parece que não tem então um veredito final. No meio então dessa bagunça toda, dessa argumentação, vem o Consolador. E por uma palavra da promessa, ou de outro modo, ou lembrando da promessa, ou de um outro modo, sobrepuja o coração com uma convicção reconfortante, derrubando todas as objeções de que sua reivindicação é correta e de que a pessoa é filha de Deus. Então é isso, meu irmão. Quando nós estamos na dúvida, quando nós estamos lutando, quando nós estamos vendo a nossa própria vida, sondando o nosso coração e vendo que até os nossos melhores atos são cheios de pecado, então nós não sabemos mais se estamos seguros em Deus ou não. Vem o Espírito Santo e nos dá essa convicção e testifica que somos filhos de Deus. Lembre-se mais uma vez, meu irmão, não quer dizer que você vai passar por um tempo de dúvida e na primeira vez que você for orar ou reconhecer as evidências, o Espírito Santo vai testificar a sua vida e te dar essa experiência gloriosa de que você é filho de Deus. Talvez, pode ser na primeira vez, talvez pode ser daqui a alguns meses, talvez pode ser daqui a alguns anos. O Espírito Santo ele trabalha de maneiras diferentes. Pode ser de uma vez por todas, mas pode ser de pouquinho em pouquinho, que é geralmente como ele trabalha, de pouquinho em pouquinho nas nossas vidas. Então, lembre-se disso, tá bom? O Espírito Santo, ele testifica, é isso que a palavra de Deus diz, mas a maneira com que ele faz pode ser diferente. O método, o meio que ele usa na vida, da minha vida, é diferente da sua vida. Porque eu não sou você. Eu não tenho a sua personalidade, eu não tenho as suas lutas são diferentes da minha. Então o Espírito Santo ele trabalha de maneira totalmente sábia e de que é melhor para você e é melhor para a minha vida, tá bom? Por que eu falo isso? Para que a gente não fique se comparando com os outros
e fiquemos então mais tristes. Por que eu não tenho dessa maneira? Por que isso não acontece comigo? Calma, isso acontece com você e vai acontecer. Vai acontecer. A minha e a sua responsabilidade é buscar, orar por isso, mas também confiar que o Espírito Santo vai fazer da maneira dele. Vai fazer da maneira dele, tá bom? Confie na maneira com que o Espírito Santo fará isso na sua vida. Mas ele vai fazer. E você pode orar assim: Senhor, Deus Espírito Santo, está escrito que você testifica que eu sou filho de Deus. Então, por favor, venha testificar o meu coração. Faça da sua maneira, mas venha testificar o meu coração. Eu preciso disso. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por dúvidas, eu estou passando por batalhas espirituais. Vem testificar o meu coração, ó Espírito Santo. Então, meu irmão, nós vimos 4 das obras do Espírito Santo hoje. Que o Espírito Santo, ele traz as lembranças, as coisas faladas por Cristo, ele glorifica a Cristo, ele derrama o amor de Deus amplamente em nossos corações e ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Para resumir, uma citação do livro que nós indicamos para os irmãos, que diz assim, olha, de John Stott: às vezes, o testemunho interior do Espírito Santo, assegurando-nos que somos realmente filhos de Deus, é confirmado de maneira poderosa e maravilhosa, libertando-nos completamente de escuridão e dúvidas. Veja, às vezes, tá bom? Às vezes. Entenda isso. Às vezes, ele inunda o nosso coração como uma onda tão imponente do seu amor, que quase lhe pedimos para que detenha sua mão para não sermos afogados por ela. Às vezes o nosso coração arde quando Cristo nos abre as Escrituras e o vemos nas Escrituras como ainda não tínhamos visto antes. Às vezes experimentamos uma aceleração do nosso pulso espiritual, um bater do coração, uma intensificação do nosso amor por Deus e pelas pessoas, uma sensação penetrante de paz e bem-estar. Às vezes, na reverência digna do culto público, ou na comunhão espontânea de uma reunião numa casa, ou durante a ceia do Senhor, ou durante a oração pessoal, de repente uma realidade invisível toma conta de nós. O tempo para, entramos em uma nova dimensão da eternidade, ficamos em silêncio e conhecemos que Deus é Deus. Caímos aos seus pés e o adoramos. Então veja, Stott ele resume tudo isso que nós vemos. E ele diz, e ele apresenta vários exemplos de maneiras diferentes que o Espírito Santo pode fazer isso. Ele pode fazer isso, meu irmão, testificar o seu coração por meio da palavra, da pregação, na reunião numa casa, na oração. Ele pode fazer isso com uma explosão assim dentro do seu coração de uma experiência imensurável, ou através de pequenas experiências em diversos períodos da sua vida. Então, o Espírito Santo, a certeza que nós temos é que ele vai testificar, que ele vai derramar o amor de Deus em nosso coração, que ele vai nos lembrar das promessas de Cristo, mas a maneira com que ele faz, quando ele faz, o que ele vai usar, pode diferenciar, tá bom? Então esse é o resumo da nossa aula, até aqui. Algumas aplicações para a minha e para a sua vida. Primeiro, conheça as promessas de Deus. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus para que o Espírito Santo nos lembre delas. Tá? Então, conheça, pesquise, estude a sua Bíblia e veja então se aquela promessa é uma promessa para você. Nós precisamos também ter esse cuidado. Às vezes foi para Israel lá no Antigo Testamento. Às vezes foi para uma pessoa específica ou para um período específico. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque o Espírito Santo, diz a Bíblia, é ele que inspirou as Escrituras, então ele nunca vai contra a própria Escritura. Então nós devemos ter cuidado, porque nós vimos na semana passada que Edwards, ao perceber que o avivamento veio, então logo Satanás também começou a fazer os seus ataques contra a igreja, utilizando de coisas que também pareciam avivamento. Então, muitas vezes, meus irmãos, a nossa mente pode ser enganada por Satanás ou pelo nosso próprio coração enganoso. E podemos estar nos lembrando daquilo que de fato não é prometido para nós. Daquilo que de fato, ou usando textos equivocados das Escrituras. Tá bom? Então, nós devemos sempre saber e nos agarrar nas promessas que de fato são
para nós, naquilo que de fato é para a nossa vida, tá bom? Então conheça as promessas de Deus. Talvez seria legal você pesquisar sobre o devocional chamado de Promessas Preciosas, do Spurgeon. Ele que escreveu, onde ele pega promessas da Bíblia e ele explica ela um pouquinho e aplica em nossas vidas. É bem curtinho, tá? Não dá mais do que 2 parágrafos, imagino eu, pelo que eu me lembre, tá? E também acho que já tem tudo gravado em voz no YouTube. Pesquisa lá e isso vai nutrindo o seu coração. E aí sim, quando nós entendemos essas promessas, quando nós vemos que se aplicam às nossas vidas, o Espírito Santo usa para nos lembrar delas. E por isso nós confiamos também na sua soberania, na maneira como Ele age, na maneira como Ele aplica isso a nós, tá bom? Segunda aplicação, ore pedindo a iluminação do Espírito Santo antes de ler as Escrituras. Faça a oração de Davi: Senhor, desvende os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Para que a gente possa ler a Bíblia, meu irmão, de uma maneira sobrenatural. Nós devemos ler para que a gente possa, no nosso momento devocional, para que aquilo possa explodir em nosso coração. Geralmente a gente lê e Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco, né? Nós lemos a Bíblia e tiramos uma aplicação para as nossas vidas, mas é tão maravilhoso quando um versículo específico fala a nós de maneira especial, não é? E nós devemos ansiar isso, desejar isso e orar por isso, falar: Espírito Santo de Deus, ilumina minha mente agora ao ler a Tua palavra, ao ouvir essa pregação, ao ouvir essa canção que vai me lembrar do Evangelho. Então peça, ore pedindo a iluminação do Espírito Santo antes de se deparar com as Escrituras, numa pregação ou no seu próprio momento devocional. Terceira aplicação, meu irmão, teste os Espíritos. Esse é um imperativo bíblico. Olha só o que Lloyd Jones diz: nada é mais perigoso do que fazer uma divisão entre a palavra e o Espírito, enfatizando um às custas do outro. É o Espírito e a palavra, o Espírito sobre a palavra e o Espírito em nós quando lemos a palavra. Então ele vai nos dizer aqui que nada é mais perigoso do que fazer isso, do que dividir o Espírito e a palavra. Pense comigo, meu irmão, se é o Espírito que revelou isso, como diz Pedro. Essa Bíblia foi revelada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. Essas profecias não vêm de particular elucidação, mas homens falaram, movidos pelo Espírito Santo. Então não tem como eu dizer que eu estou cheio do Espírito Santo e menosprezar a Bíblia. Não tem como. Tá? Como muitas pessoas pegam um texto fora do contexto e dizem assim: olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a Bíblia deixa ela meio de lado, teologia deixa ela meio de lado, estudo bíblico não é tão importante assim. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? É o Espírito e a palavra, o Espírito sobre a palavra e o Espírito em nós quando lemos a palavra. Então veja, eu falei, aqui nós vimos sobre um testemunho interno, né? Sobre impressões internas, sobre emoções, sobre experiências que Deus deseja que tenhamos. Mas nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos testar esses sentimentos pelas Escrituras, porque os nossos sentimentos são enganosos. Lembre de Jeremias: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. E o meu é assim ainda. O seu é assim ainda. Então nós devemos testar os Espíritos, no sentido de que, olha, será que essa impressão realmente é do Espírito Santo? Muitas vezes uma convicção nos toma, mas precisa estar em consonância com a palavra de Deus. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma convicção que fere a palavra de Deus. Uma convicção que não vem da palavra de Deus. Um sentimento que muitas vezes está em desacordo com aquilo que a Bíblia diz. Então nós precisamos testar, ver se nas Escrituras tem exemplos sobre isso, tem princípios sobre isso. Se pessoas já experimentaram isso nas Escrituras, a Bíblia é a nossa regra de fé. Então, da mesma maneira, quando nós ouvimos que uma pessoa teve certa experiência com o Espírito Santo, nós devemos pensar, usar a nossa razão e também passarmos pelas Escrituras. Tá bom? Então nós devemos testar os Espíritos. Não confie em tudo que você sente, em tudo que nós recebemos de impressões. Cuidado, desconfie. Tá bom? Pode ser um engano de Satanás ou do nosso próprio coração. Nós devemos testar os Espíritos. E como fazemos isso? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Olhando se as Escrituras nos dão base para isso, nos mostram isso, tá bom? Continuando então,
Ore para experimentar o amor de Deus. Meu irmão, busque experimentar isso. Busque, ao se deparar com a Bíblia falando sobre o amor de Deus, busque experimentar esse amor. Ore ao Senhor falando, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, vem me ajudar. Espírito Santo, vem derramar esse amor na minha vida. Eu preciso experimentar o amor de Deus. Então ore pedindo para experimentar. Porque, meu irmão, você pode ter aprendido muito bem tudo isso aqui, mas ainda não chegou no coração, não é? Ainda não teve aquele experimentar. Segundo diz Tim Keller, é na oração que a teologia vira experiência. Então dobra os seus joelhos e fala, Senhor, aplica isso na minha vida. Abra o texto bíblico no seu momento de oração, fala, Senhor, aqui está dito que o Espírito Santo derramaria esse amor em meu coração. Então, por favor, faz isso. Por favor. Eu te peço para que eu possa experimentar. E talvez, meu irmão, você vai experimentar ali na primeira oração, mas talvez não. Então continue. E mesmo que você experimentar, vai ser tão maravilhoso que você vai querer mais. Você vai querer mais, como diz Agostinho, eu te experimentei e agora tenho fome e sede de ti. Senhor, eu experimentei do seu amor, mas eu quero mais agora. Então continue orando e pedindo para Deus, para experimentar o seu amor. E busque em Deus, meu irmão, a segurança da sua salvação. Busque em Deus. Busque, peça ao Espírito Santo para que Ele te dê essa segurança. Nós temos a nossa responsabilidade, usar os meios, usar daquilo da vida comum cristã. Mas nada disso vale se o Espírito Santo não está nos ajudando, se o Espírito Santo não está sendo o nosso auxiliador. Tá bom? Então, busque nele, busque no Deus Espírito Santo a segurança da sua salvação. Essas são as aplicações para hoje. E para terminar, queria citar esse texto aqui, que diz assim, retorna, ó viajante, retorna agora e busca a face de teu Pai. Estes novos desejos que queimam em ti foram acesos por sua graça. Retorna, ó viajante, retorna agora e enxuga a lágrima que cai. Teu Pai te chama, não lamente mais. É o amor que te convida para perto. Meu irmão, tudo isso aqui que nós vimos é para que você possa ter mais comunhão com Deus. Então vai clamar a Deus, vai se ajoelhar diante de Deus, vai, porque é Ele que está te chamando. Antes de você pensar em querer buscá-lo, é Ele que já está te chamando. E se você está com o coração mais desejoso de buscá-lo, é porque antes disso, Ele que implementou esse desejo no seu coração. É tudo sobre Deus, não é sobre nós. Então vai, que essa aula possa ter despertado em seu coração esse desejo de querer experimentar essa segurança da salvação, essa iluminação do Espírito Santo, esse amor de Deus, essa lembrança das promessas nos tempos de dificuldade, de alegria, de provação. Então faça isso. Vá se ajoelhar diante de Deus. É o amor que está te chamando. Deus abençoe, meu irmão.